Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sobre nossas vidas, Espírito Santo, vem Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, me traz luz, Espírito Santo, restaura a minha vida, Espírito Santo, que eu possa transbordar, Espírito Santo, de nossas feridas, Espírito Santo, nos transforma, Espírito Santo, batizamos, Espírito Santo, nos renova, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, para que nós possa fazer a tua vontade, para que nós possamos entender o conselho que o Senhor nos dá, para que nós possamos entender que tudo tem que ser segundo a tua palavra. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Vem sobre a minha casa, Espírito Santo. Tudo que eu fizer, o Senhor esteja comigo, Espírito Santo. Enche todo o meu ser, Espírito Santo, que eu possa transbordar a sua luz. Usa-me conforme a tua vontade, Espírito Santo, cura todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo, vem, traz um viver na plenitude do amor, da bondade de todo o meu ser. Vem sobre mim, Espírito Santo, a sua voz é o conselho que eu preciso para me prosseguir. Vem, Espírito Santo, a sua voz é o conselho que eu preciso para me prosseguir. Cura-me, Espírito Santo, entra na minha vida, lugares que eu não consegui ainda entrar, que fiquei preso às feridas e traumas antigos, que o Senhor pode mudar. Vem, Espírito Santo, é o conselho que eu preciso. Todos nós precisamos de ti, Espírito Santo. Fala conosco, Santo. Vem, Espírito Santo, abra nossa mente e nos traz o que é devido. Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, Espírito Santo de Deus, aleluia. Renova, batiza, Espírito Santo, aviva no Espírito Santo, desce agora nesse lugar, vem com fogo, vem com o seu poder, Espírito Santo, louvado seja, amém, Senhor, glória a Deus, aleluia. Desce só agora as nossas vidas, agora nesse momento, Espírito Santo, falar com o nosso coração, aleluia. Graças eu te dou, louvado seja o nome do Senhor, glória a ti, Senhor. Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom fim de semana a todos. Que Deus abençoe, guarde, proteja, dê livramento à vida de cada um de vocês, amém? Bom, hoje, sexta-feira, glória a Deus, aleluia, né? Mais uma semana termina, temos que ser grato a Deus, agradecer ao Senhor, todas as bênçãos, todo livramento, né? Como Deus é bom o tempo todo na nossa vida, amém? Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Lígia, meu canal se chama Meninos de Deus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê o like, comente, compartilhe. É muito importante você levar a palavra do Senhor. Tantas almas precisando, sedenta, né? Necessitadas, e você vai fazer parte da obra do Senhor, né? Você vai também ser um evangelizador, né? Vai levar a palavra de Deus para as pessoas que estão precisando, né?
Isso é importante, a gente ajudar o próximo, né? Pensar no irmão, não só em nós mesmos. Então isso é importante, compartilhar. É como se dividisse o pão, com o teu irmão. Quem não sabe dividir, quem não compartilha, é aquele que não quer dividir o que é bom para o irmão, né? Quer ter só para você. Você é uma pessoa egoísta, que não quer o melhor do outro. Nós temos que viver amando o outro e querendo sempre o melhor do outro. Então a palavra de Deus, ela traz vida, esperança, renova, ela afasta nós do pecado. Nós reconhecemos nossos erros através da palavra de Deus e tentamos melhorar e se convertemos a cada dia mais buscando Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, Ele é a nossa salvação. Nós temos que estar vivendo na presença de Deus para que nós sejamos próximos dessa terra, abençoados, protegidos e guardados pelo Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu tinha postado de manhã a cura em João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Eu não escrevi todo o texto porque, como era de manhã, né, era complicado para escrever o texto, mas dá para entender. Aqui fala que Jesus estava caminhando, ele viu um cego de nascença, né? E os seus discípulos perguntaram ali para Jesus: mestre, quem pecou? Seus pais ou o próprio cego que pecou, né? Para que ele nascesse cego? Ou ele mesmo que pecou para que ele nascesse cego, né? Seus pais para que ele nascesse cego. Então Jesus falou assim: esse ou seus pais para que ele nascesse cego? Ele pecou para ele nascer cego? Aí Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que ele manifestasse a obra de Deus. Então, às vezes, muitas vezes a gente passa por situações ou a pessoa tem uma deficiência ou um problema. Muitas vezes as pessoas vão julgar você e falar assim: olha, aquela ali está sofrendo porque ela pecou contra Deus. Ela está naquela vida ali, está passando aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade ali, porque ela errou, a família dela errou, ela nasceu daquele jeito, ela está vendo desse jeito, ela é assim porque ela errou. Muitas pessoas apontam o dedo, mas o Senhor fala que tudo acontece para a glória de Deus. Então, para que Deus possa manifestar o poder natural, a cura e a libertação daquela pessoa, para dar testemunho para a honra e glória do nome de Deus, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor aqui na terra, amém? É tudo para glorificar o nome do Senhor, do Altíssimo. Quem faz, quem pode, quem manda é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas, aleluia. Nada acima de Deus, nada, pode esquecer. Quem acha se levantar, nada é maior que Deus. Então Deus é acima de todas as coisas. Então tudo é Deus, amém? Então ele falou que ninguém pecou. É necessário que nascesse assim ou acontece uma coisa na nossa vida. Nós temos que passar aquele processo para aquilo que nós temos testemunhar. Que vai ter a cura, vai ter a libertação, vai ter o livramento. É para a glória de Deus. Então, quando você vê uma pessoa lá, você fala assim: aquela pessoa, ela saiu daquilo lá, ela se curou, né? Eu achei que ela ia morrer. Então, a gente já falou isso para você? Já falou para mim assim: nossa, eu pensei que você ia se acabar aí, né, nessa situação. E Deus me levantou. Naquela situação difícil, eu passei uma situação com a minha tia outra vez, que ela caiu. E foi uma situação difícil, que as pessoas olharam pra mim e disseram: coitada dessa daí, vai se morrer, trabalha pra essa daí. Falaram pra mim que a minha tia ia morrer. A minha tia, em 2 meses, ela deu 7 meses pra ela andar. Ela pulou o sofá, pra você ter ideia. Tava ressuscitada no banho de pé. E ela tomou sangue, ficou debilitada, quase morreu mesmo, quase morreu. Mas só que Deus, Ele tá no controle das coisas. Amém? Então foi a nossa fé, foi a perseverança e eu cuidando dela ali, né? Até o médico chegou aqui em casa, viu só 2 visitas e falou assim: eu não vou vir mais cuidar aqui não, porque você tá cuidando muito bem. Daí eu falei: meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tô cuidando um pouco mais, o médico fazer mais visitas. Não, você tá cuidando tão bem dela aqui, você tá, parabéns, você tá ótimo, fica assim, cuidando assim, maravilhoso, parabéns, você tá, olha, 10, falou assim pra mim. Você tava tudo certinho, eu falei: caramba, meu Deus, você perdoa. Eu falei: Jesus amado, mas a gente quer fazer o melhor pra pessoa, quando quer cuidar. Eu gosto de cuidar mesmo. Cara, eu tenho minhas falhas, mas quando tem cuidado, tem que cuidar de verdade mesmo, cuidar com amor, né? Fazer com que aquela pessoa levante daquela situação. Eu tô assim, indignada com uma coisa que está acontecendo na minha vida, porque eu tô revoltada, eu não aceito essa situação, né? Eu quero que mude, né? Mas vai mudar pelo poder de Deus, eu creio em nome de Jesus, porque eu quero ver levantada, de pé, erguida, amém? Porque eu creio no poder de Deus, eu creio no Senhor, aleluia. Não me conformo com as coisas quando vem, não. Eu não aceito, não. Tem gente que aceita doença, aceita isso aqui. Não aceite. Você tem que falar: Deus, se for me passar, eu vou passar. Mas eu sei que o Senhor pode curar. Deus pode todas as coisas. Amém? Ele pode todas as coisas. Aleluia. Você tem que crer nessa palavra e receba no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor falou que é necessário para quê? Então, aí Deus falou assim: Jesus falou que é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. Quem enviou Jesus? Deus, o nosso Pai, né?
Então é necessário. Então Jesus, enquanto é dia, né? Enquanto é dia. Depois aí vem a noite, ninguém pode trabalhar. Deus está falando que nós temos que trabalhar agora. E quando Jesus está no mundo, a luz do mundo é Jesus. Nós temos que fazer a obra de Deus, levar a palavra de Deus, porque vai trazer cura, libertação para as pessoas, porque vai chegar um dia que vai vir a noite. A luz que o Senhor está referindo aqui também é as trevas, né? Vai chegar o dia que o Senhor fala na palavra dele que o dia o Espírito Santo ele vai sair, né? Ele vai ser no meio de nós. Então vai vir, Deus não vai falar que vai chegar no seu tempo, que ele vai levantar a igreja, ele vai levar a igreja dele, né? Então nós temos que fazer a obra agora, fazer as obras de Deus, fazer o bem, perdoar e se arrepender agora, fazer enquanto é dia, enquanto Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo está no nosso meio. Depois vai chegar um dia que não vai poder fazer mais não. Você vai querer fazer? Não vai poder, naquele momento não vai poder. Vai passar aquela grande tribulação depois que o Senhor vai levantar a igreja dele, vai levar a igreja. Então acolhe enquanto é tempo. Então enquanto é dia, faça a vontade de Deus, trabalhe para a obra de Deus, trabalhe para o Senhor, né? Deus enviou Jesus envia nós para fazer a obra dele, fazer a vontade do Pai também, amém? Então eu estou no mundo, Senhor, eu sou a luz do mundo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo. Olha só, depois disso, cuspiu na terra e feito um lodo, passou e com saliva aplicou nos olhos do cego, e dizendo ao cego, vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer o enviado, né? Enviou o enviado, então se tivesse enviado, né? Para lavar, para se limpar, para purificar, né? Para abrir os olhos do cego, né? E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele se limpou. Então, mas olha que interessante, quando Jesus fala para ele ir lá lavar os olhos, a água, a purificação, né? A limpeza, né? Abrir os olhos, né? Porque as impurezas ali, abriu o olho do cego para que ele possa ver, né? E essa passagem que Jesus fala que ele vai lá, vai. Então Jesus deu um direcionamento para aquele cego, né? Então, às vezes Deus está direcionando através dessa palavra dele. O que nós vamos fazer? Passar de uma situação. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus. A gente continua uma situação arrastando anos, porque a gente não segue a voz de Deus. A gente não obedece. Por que Naamã foi curado da lepra? Porque ele no começo, quando ele foi lá, ele achava que Eliseu ia botar a mão na cabeça dele, ia fazer uma oração, ia botar a mão no céu e ia ser curado. Só que chegou lá, chegou lá o Naamã, nem Eliseu foi atender o Naamã, mandou o seu mensageiro. Aí o mensageiro deu instrução, ele ficou indignado. Além que ele se achava tão importante, né? Que ele disse, eu vou naquele rio sujo, né? Acho que ele pensou, esse rio, lá dentro do rio, lá em Damasco, tudo, né? Na Síria, né? Aí acho que ele pensou, mas aí depois o servo dele, meu pai, começou a falar com ele, né? Houve o profeta, do jeitinho, né? Começou a conversar com ele ali. Aí ele foi e falou, você já pensou todas as guerras, já passou por alguma coisa, ele falou assim, ó, já passou por tantas coisas, você não pode mergulhar no rio, né? Então aí ele viu, mas ele se achava muito importante. Às vezes tem as pessoas que se acham muito importante, Deus pede uma coisa, aí eu não vou fazer não, porque aí eu não vou lá não, não vou não, porque às vezes, sabe, e é muito importante, eu vi uma palavra hoje muito interessante, que você despreza as pequenas coisas, né? E que é só os grandes, quer aparecer, quer estar no foco, sabe, olhar, admirar. E às vezes não, as pequenas coisas, aquele que é até escondidinho, aquele que tem mais, Deus vê mais aquele que está lá do que aquele que quer se destacar, o tempo que está querendo estar lá, né? Você não tem atenção de tudo, como paparicando baixo, nem pode, sabia? Eu até vi uma palavra tão bonita esses dias que é melhor que as pessoas não te ajudam, fique lá no seu canto, excluído. Esses aí, ó, fica excluído. Porque você quer ser o maior, você tem que ser o menor, amém? Até que lava o banheiro na igreja lá, aquele é maior para Deus, né? Às vezes a pessoa não suporta, tem peso, aquele é maior, né? Entendeu? Então não existe esse negócio de cargo de importância, quem é melhor, quem é maior, não existe isso. Seja da igreja, seja numa empresa, maior é aquele que sabe servir a Deus sem reclamar, sem murmurar. Esse é o maior no reino dos céus, amém? Não posso esquecer disso. Quem serve a Deus sem murmurar, não vou fazer serviço, porque serviço é chato. Imagina eu fazer serviço, imagina, eu não vou limpar isso aí não. Não vou fazer isso nada, eu vou me deixar, eu mereço uma coisa melhor. Tem gente que fala assim, Naamã falou assim, né? Só que não. Quem quer ser melhor, quer ser maior, seja menor. Aprenda a servir Deus com o coração, que Deus quer que você fazer com o coração. Não importa o que Deus manda fazer. Se é para atender telefone, vai atender telefone. Se é para fazer faxina, vai fazer faxina, né? Não importa o que Deus, você tem que pensar nisso. Então é importante, amém? Então os vizinhos que depois que ele foi curado, o cego começou a ver, aí os vizinhos ali, que conheciam ele antes, né, de vista, com um mendigo, perguntaram, não é
é esse que estava sentado pedindo esmolas? Um dizia que é ele, e outros não, mas se parece com ele, é ele mesmo. Porém dizia, sou eu, ele falava. Perguntaram, pois, como se foram abertos os seus olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me com os olhos e disse, vai e tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhes, pois, onde está ele? Respondeu ele, não sei. Olha que interessante, depois que ele passou a enxergar, olha só, né? E as pessoas vieram perguntar para ele como foi que primeiro ficaram duvidando que ele estava enxergando e que duvidaram se ele era cego em verdade, né? Porque aí colocaram assim, ele mentiu o tempo todo, ele não era cego, ele ficava ali para pedir esmola, né? Para não trabalhar. Às vezes as pessoas acusam as outras pessoas, né? Aí quando ele veio ele transformado, quer dizer, ele se transformou, é uma nova pessoa, ele começou a enxergar, ele não via a luz, ele começou a ver a luz, olha só que interessante. Então, Deus transformou a vida daquele cego, ele não era mais um cego, ele não era mais um mendigo, ele era outra pessoa, né? Aí começaram a enxergar ele, o cego, eles viram o cego, olha só, quem estava cego? Era o cego ou era eles que não viam o cego? Eles começaram a ver o cego. Quantas vezes nós, né, estamos numa situação difícil, ninguém enxerga a gente não é notado também. Olha só outra palavra muito importante. Você não é notado, porque você não tem um carro do ano, você não tem dinheiro, você usa a mesma roupa na igreja, ou você usa a mesma roupa aqui na sua vizinhança, aqui as pessoas não te olham, a sua casa não é bem pintada, tem problema na minha parede aqui, ela está arrebentado, a minha casa, às vezes você não é notado. Aí começa a arrumar, Deus começa a abençoar a sua vida, você começa a crescer, aí vem aparecer um amigo que não vem falar com você, vem alguém te elogiar de longe, né? Você cuida, fica mais bonito, aí começa a te elogiar para paparicar você, ou às vezes começa a falar, de onde ela tirou aquele dinheiro? Como é que ela comprou o carro, a Carmen? Como é que ela conseguiu, né, chegar onde ela chegou? Né? Como é que aconteceu isso com a filha dela? Então, aí vão vindo, porque aí eles enxergam você, né? Eles não enxergavam você, né? O cego não enxergava porque o cego era de nascença, mas eles enxergavam o cego e faziam de conta que não existia. Então é como se eles não enxergassem o cego, mas depois que o cego começou a enxergar, todo mundo começou a ver o cego, né? E admirar e ao menos duvidar que se aquele cego era cego mesmo e também saber como que aconteceu aqui na vida dele. Quantas pessoas começam a falar assim, como é que ela conseguiu chegar onde ela chegou? Como que ela, será que ela roubou? Aí começa assim, aquele questionamento, como é que ela chegou lá? Nossa, mas ela não tinha nada aqui. Nossa, ela estava doente ontem. Ela estava doente e já está de pé. Isso acontece, isso é Deus que faz, né? Por favor de Deus, para Deus mostrar que tem poder para levantar as pessoas. Enquanto o mundo joga as pessoas no chão, discrimina, Deus levanta. Amém? Quando as pessoas falam mal de você, Deus te levanta. Quando as pessoas não olham para você, não se importam com você, mas Deus te levanta. Deus te levanta para mostrar que é Deus, porque Deus não ignora ninguém, né? E Deus também ama todos os seus filhos. Não importa se está lá na rua, aquele mendigo lá, não importa. Ele é filho de Deus, né? Ele está ali, talvez Deus está deixando ele ali para você, quando você passar perto dele, porque você passa, às vezes ele pede muito dinheiro, você não dá, porque você tem gente que fala assim, eu não vou dar comida para vagabundo, né? Mas às vezes ele está ali, entendeu? Tudo que Deus faz tem um propósito. A gente ignora o propósito de Deus, porque a gente acha que isso é importante, todo mundo está vendo, de ter dinheiro, ter carro, ter fama, ter sucesso, ostentação. E não é isso não, viu? Prosperidade, Deus dá, porque Deus dá prosperidade para o homem. Deus quer que nós sejamos prósperos na vida. Mas prosperidade não tem a ver com dinheiro e riqueza, tem a ver com força, determinação, paz interior do seu coração. Tem que ter paz, a prosperidade tem que ter paz de Deus. Como é que nós vamos vencer as lutas, as situações, se nós não temos conflito com nós mesmos? Então essa é a prosperidade que você tem que desejar. Essa prosperidade que nós precisamos, é a paz do Senhor na nossa vida. Né? Assim nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Deus vai fazer nosso vencedor e Ele vai nos abençoar. Porque Deus é um Deus provedor, é Deus que cuida de nós. No mínimo detalhe, Ele conhece nossa necessidade. Você confia na palavra de Deus. Então, depois, eu ia até continuar o texto, a parte dos fariseus que duvidaram de Jesus, porque os pais falaram que eles não poderiam responder por filho porque tinham medo. Eu nem vou ler o texto porque não vai dar tempo, né? Vai ficar mostrando o vídeo. Os pais, eles duvidaram e os fariseus sempre atrás de Jesus para tentar eliminar Jesus, para tentar acusar Jesus, para tentar, né? Eles estavam sempre ali e também ficavam questionando o cego. A gente vê na história, eles questionaram o cego, né?
que o cego, se ele era cego de nascença, foi perguntar para os pais dele, mas os pais falaram que ele era, só que os pais também estavam com medo de falar, falou que o filho responder por si mesmo, porque ele já era de maior, olha só, porque o pai tira da reta, né, vamos falar assim, fala assim pro filho, você responde aí, porque, porque ele já é de maior, ele pode responder por si mesmo, né, tá certo, o pai não poderia ele responder os pais, né, e o pai com medo também de ser expulso da cidade, os caras com medo, né, os pais ficaram um pouco com medo, né, mas tudo bem, é válido, porque se o filho já é de maior, não precisa o pai responder por si mesmo, o próprio filho podia responder, né? E aí eles queriam saber quem era Jesus, né? Perguntou de onde o cego não só, ele falou de Jesus, ele adorou Jesus, né? E ser discípulo de Jesus, porque não se esquece de ser discípulo de Jesus, também para o fariseu, olha só, né? Então, a gente vê a história assim, só que depois Jesus procura. Eu estou só contando em pedaços porque eu sei que tem que entrar mais profundamente para ler, mas eu não vou, porque essa parte que Jesus falou também foi na parte primeira, né, do texto. Jesus ele se revela depois do cego, né? Jesus fala para ele que se ele crê no Filho de Deus, né? No Filho do Homem. Jesus, e aí eles perguntam, diz, quem é o Senhor para mim que eu creia? Ele falou para Jesus. Jesus disse, já tem visto quem é o que fala contigo. Jesus falou assim, você viu? Eu estou falando contigo, né? Agora ele viu Jesus, olha só que interessante. E afirmou ele, eu creio, Senhor, e adorou Jesus, o cego. Ele adorou Jesus, falou com ele, ele adorou Jesus, né? Depois Jesus vinha esse mundo, Jesus vinha esse mundo para juízo, a fim de que o que não vem, vejam, olha só, e os que vêm se tornem cegos, né? Porque muitas vezes, aqui a gente pode ver os que não vêm. Aqui Deus curou uma doença física, uma deficiência. Mas não foi uma doença física do cego, foi uma doença espiritual, né? Então, às vezes a gente pensa que a deficiência como uma deficiência física, até uma doença espiritual, né? E tudo aconteceu com a obra do Senhor, para a glória do nome de Deus. E aqueles que viam o cego, que eles eram cegos, eles não viam o cego, na verdade, eles eram cegos. Porque eles só foram ver o cego para o cego foi você enxergar. Depois que você vencer lá na frente, você estiver lá na frente, aí todo mundo vai te enxergar. Você vai te levantar, você lá na frente, aí você vai assim, olha, você viu lá. Aí vão te reconhecer, nossa, ela morava aqui do meu lado, olha, ela tá lá, olha. Aí as pessoas vão te lutar, entendeu? Então, às vezes as pessoas são cegas, não te enxergam hoje, não vem te visitar, né? Não liga pra você, não se importa com você, e você hoje não tem muita importância, você é invisível. Vai chegar o tempo que você vai ficar visível, eles vão te enxergar. Só que aí, né, é diferente, porque o próprio Deus ele transforma as pessoas, né? Levanta pessoas para mostrar que ele é Deus, né? Porque quem não se importa hoje vai se importar quando você estiver lá na frente, quando você estiver bem, né? Não liga para você hoje, vai ligar quando você estiver lá bem. Aí já não é querer se preocupar com a pessoa, é bajulação, puxa-saquismo, né? Entendeu? Para quem é importante quando a pessoa está no processo, quem está com você aqui no processo que você está chorando, aí quando você estiver na vitória lá, teve com você o tempo todo, ele vai desfrutar daquilo que você vencer. Mas aqueles que não te importam com você, vai desfrutar daquilo, Deus não vai permitir, né? O próprio Deus não vai permitir, porque isso quem faz é Deus, não é nós, amém? Aleluia! E o cego, então muitos não viram a luz, né? Você vê que Jesus andou no mundo ali, ele andou ali, e muitos não viram crer em Jesus, duvidavam de Jesus, né? E quantos de nós, Deus está falando aqui, duvida do poder de Jesus, duvida da palavra de Deus? Por que duvida? Aí fala, mas não, eu creio em Jesus. Crê, até onde eu creio. Mas duvido, porque Deus está falando. Deixa eu ver se creio. Alguém compartilha aqui? Alguém dá um like aqui no canal? Dá? Dá um glória a Deus para Deus? Dá não. Então vocês não veem Jesus. Só quem crê em Jesus é aquele que faz aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus mandou o profeta ir lá. Deus falou para o profeta, fala com uma 7 vezes para o Jordão. Então Jesus fala, clica aqui no canal, você compartilha o vídeo com o teu irmão que está precisando de uma palavra? Não, você não crê em Jesus não. Você não crê em Jesus. Você não vê Jesus. Porque se você visse, você fazia o que Deus pedia. Muitos não fazem porque não vê Jesus, amém? Então não enxergam, né? Não enxergam Jesus, amém? E isso aqui é a palavra de Deus que falou comigo, hein? Eu não estou me inventando, não. É Jesus que está falando. O coração não enxerga. Porque não quer dividir o pão com o teu irmão, né? Não quer dividir. A palavra de Deus é alimento para a alma.
Quando você divide a palavra de Deus, você compartilha, você divide a palavra de Deus com o seu irmão, você está doando, você está levando a palavra de Deus para o seu irmão, é como se você estivesse doando algo de você para o seu irmão, doando, você está fazendo a vontade de Deus, amém? Então Jesus não falou que Deus enviou ele, se Deus enviou Jesus, o Filho, Jesus envia nós, né? E nós estamos aqui para falar de Jesus, está aqui falando conosco, Jesus quer que você envie para outras pessoas que precisam, né? É isso que é evangelizar, é compartilhar a palavra, compartilhar o amor de Jesus, né? É se doar o seu irmão, é dividir o pão, Quando você divide, Deus te multiplica, Deus te abençoa a sua vida, você é próspero. Não esquece que prosperidade, todo mundo pensa que prosperidade é dinheiro, é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é bênção de Deus, é proteção, é livramento para sua casa, sua família, é força, coragem, determinação, é cura e libertação. Isso é prosperidade, e é principalmente paz interior, paz. Porque se nós temos a paz do Senhor Jesus, que isso é tudo de medo, Ele guarda nosso coração também, na hora da tentação, das coisas, nossa mente, para que nós resistir o dia mal também. É como se nós estivéssemos revestindo a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, amém? Para Deus. Então é importante a gente crer na palavra de Deus. Não duvide da palavra do Jesus, do Senhor, amém? Então aí o Jesus fala, aí eles ficaram questionando Jesus, os fariseus, né? Ficaram perguntando. Então o senhor acha que, perto dele, perguntaram, acaso também nós somos cegos? Na verdade eles são cegos, porque eles não viram Jesus, duvidavam do poder de Jesus, duvidavam que ele era o Filho de Deus, né? E duvidava, ele colocou Moisés, né? Seguiu Moisés, não queria Moisés, não serve abençoado por Deus, mas tudo é Deus. Se perceber, todos são Deus, né? Tudo serve que Deus levanta para falar da palavra dele, fazer a obra dele, é tudo Deus. Tudo é Deus, não é nós, é Deus. Então, duvidaram de Jesus, né? Duvidaram, então Deus falou que Jesus falou, se você fosse cegos, não tereis pecado algum, né? Cego. E aí não viam, né? Mas porque agora dizeis, nós vemos, substitui o vosso pecado, né? Aqui Deus está falando que eles não viam Jesus, né? Eles eram cegos praticamente, eles duvidavam do poder de Deus, né? Aí depois que Jesus fez o milagre no cego, é a impressão que eu tenho nesse texto, que eles começaram a ver, então agora eles têm pecado, porque eles viram, eles começaram a ver, no caso deles viram, né? E mesmo assim eles estavam julgando Jesus, né? Mesmo assim eles não aceitavam, né? Então, agora o vosso pecado, Jesus falou para eles, né? Porque eles viram, né? Eles eram cegos, na verdade, né? Jesus estava com eles o tempo todo falando e eles ficavam duvidando de Jesus, né? Aí mesmo que Jesus fazia os milagres, mesmo assim eles queriam acusar Jesus. Eles não queriam que o discipulado crescesse, né? O evangelho, né? Eles queriam sempre barrar Jesus, né? Eles eram cegos, né? Espiritualmente eles eram cegos. Porque Jesus trazia cura e libertação para o povo, o tempo todo. Falava da salvação, não falava desse reino, falava do reino de Deus. Mas eles, né, com medo de perder a posição, o cargo ali, o poder, porque a gente pode ver a história do próprio Nico, né, no caso do... Como é o nome dele? Esqueci. Eu esqueci o nome. Eles queriam só mais prestígio, né? Eles não queriam perder mais a religião, né? Então eles não viviam a palavra de Deus. Eles viviam só a doutrina da religião, né? Ali, né? Eles não viviam a palavra do Senhor, né? Então Jesus estava no meio deles, não viam Jesus. Jesus fazia milagre, eles eram cegos, não viam Jesus. Quando Jesus falava, eles acusavam Jesus o tempo todo, né? Então a gente pode ver muitas pessoas que Jesus faz o milagre, está operando na vida das pessoas, e tem gente que duvida ainda. A gente duvida, né, do poder de Deus, duvida de Jesus, né? Então, às vezes colocar assim, eu saí porque o médico me ajudou. Não, é Jesus, tudo é Jesus. Tudo é Jesus, tudo é Deus, né? Quem opera o milagre e age é Deus. Quem cuida de nós mesmos tentar é Deus, não é nós. Não é médico, não é remédio, nada disso, tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Tem que colocar isso na sua cabeça. Então, o Senhor da ciência mostra muito isso. As pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas estão com a visão fechada porque estão muito crendo. Estão olhando as coisas do mundo. Estão cegos para as coisas de Deus. Não estão vendo, Jesus está falando que está voltando. Jesus está querendo que se arrependa, se converta, muitos não acreditam ainda não, né? Jesus está vindo aí, né? E a palavra está se cumprindo toda a terra, toda a face da terra. Jesus está falando conosco, está abrindo nossos olhos. E as pessoas estão cegas de entendimento, não querem ouvir Jesus. Querem viver de fama, de farra, de festa, de bebida, de todas essas coisas.
idolatria, prostituição, corrupção, tudo isso, né? E não querem crer em Jesus. Jesus está vindo aí para libertar o povo, né? Jesus está chamando, né? Então as pessoas estão cegos, não conseguem enxergar. Jesus é a luz, né? É a luz para quem está na escuridão, para quem está na vida errada, para quem está no pecado, fazendo coisa errada. Jesus é a luz para ele veio para salvar, né? Ele é a luz do mundo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é Jesus que nos liberta, e a verdade é Jesus. É a verdade que vai libertar o povo, é a verdade que nos libertará a nós de nossas imperfeições, nosso pecado, tudo que nos carrega de ruim em nós, de coisa que não agrada a Deus. Ele nos libertará, porque a verdade liberta o teu povo. A verdade, ela leva você para viver de acordo com a vontade de Deus, debaixo da palavra do Senhor, amém? E quando você não vive na verdade, você vive para o mundo, você está do mundo, você está cego, todos estão cegos, não estão enxergando Jesus. Jesus já está no meio de nós, o Espírito Santo está falando conosco, amém? Então creia na palavra de Deus. Então vamos clamar o Salmo 121 hoje na sexta-feira. Segunda-feira é o Salmo 91, quarta, 23, e sexta-feira o Salmo 121. Glória a Deus. Deus é bom. O Senhor sempre me toca a falar do Salmo, porque muitas vezes as pessoas ignoram o Salmo, né? Acham que a Bíblia tem que ficar abertinha lá, Deus está protegendo a sua casa, não ora, não medita o Salmo, né? Um povo que gosta de acomodar, né? Ah não, Deus protege a minha casa, a Bíblia está aberta lá, todo mundo sossegado, né? Não é assim não. Deus vai proteger a sua casa, você tem que entrar na presença de Deus, tem que orar ao Senhor, pedir ajuda para o Espírito Santo te iluminar, te proteger. Tem que se posicionar. E os dias mal vêm, viu? Para todo mundo, viu? A tempestade vem. E sabe quem dá livramento? Nós, força? É Deus, é Jesus. Deus é o fiel guarda dos homens, aqui no Salmo 121 fala. Então, aqui no Salmo 21, hoje é o versículo 3, né? Ele não permitirá que teus pés vacilem. Então, Deus, quando você coloca o Senhor como guarda de Israel, o Senhor é o guarda que nos protege, Ele não vai deixar que o seu pé vacile, que você caia, né? Que você se desvie do caminho. Ele tá de olho, viu? E Ele tá te protegendo ali. Vacilar é dar um vacilo assim, errar e querer permanecer naquele erro. Não, Ele não deixa, não permite não. Quando você coloca Ele como guarda, Ele vem de seu socorro, Ele vem te ajudar. Ele não permite não. Ele não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme, Ele não cochila. Deus é o guarda de Israel. Ele vive 24 horas cuidando de você, zelando pela tua vida, dando livramento a você todo dia, né? Ele não deixa que nem mal nem bem sobre você não. Quando você está debaixo da palavra dele, você está crendo que ele, colocando a sua confiança nele, ele é o guarda de Israel. Não dorme não. Então, o guarda de Israel, ele não deixa que ninguém venha te fazer mal para você não. Ele está de olho, está vigiando você, porque você colocou a sua confiança nele, né? Esse Salmo 121 é um salmo de romaria, né? Eles iam adorar o Senhor, eles iam em Jerusalém, né? E iam é canto de peregrinação, o salmista fez para dar coragem, força, porque sabe que o caminho do percurso até Jerusalém era um caminho assim que podia ter perigo, né? Tem, né? A gente pode dizer, tem, então eles tinham um pouco de receio, então eles iam cantando salmo, aquilo trazia força, esperança no coração e exaltando o nome do Senhor. E lá como é rodeada de montanhas, Jerusalém, então eles levavam o ouro para o monte, eles levavam para Deus, vinha a proteção de Deus, né? Ele colocava o salmista uma afirmação: Senhor, é de lá que vem minha força, é de lá que vem minha ajuda, é de lá que vem minha proteção, o Senhor é de lá mesmo que vem. É o Senhor que nos dá isso, a proteção, o livramento, a cura, a libertação, é o Jesus, né? E é o Deus, nosso Deus, Israel. Então ele não deixa que você vacile, ele não deixa que no meio do caminho algo venha, uma armadilha, não vai deixar não, ele vai te proteger, ele tá ali, o guarda de Israel, protegendo você todo o tempo. Então não dormitará aquele que te guarda. Ele não dorme não, ele não vacila, Deus não deixa você assim, abandonado não. Ele está cuidando de você no mínimo detalhe, na sua necessidade, né? Ele está te guiando, te fortalecendo até você chegar onde Ele quer que você chegue, aleluia. Então o Senhor é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que confia no Senhor. Então assim como Ele fez o cego de nascença, Ele curou aquele cego, fez ele voltar a saber, né? Ele era cego, ele tinha uma deficiência, né, de nascença, para que acontecesse conforme a vontade de Deus, para que agora o nome do Senhor. Então ele viu, então Jesus é a luz do mundo.
Então, Jesus falou que a luz é ele, que a luz é o que guia o povo dele. A luz ela faz com que o povo dele caminhe, né? Mesmo diante de uma situação difícil. Então, mas você está debaixo da luz, Jesus. Então, o Senhor vai te protegendo. Você lembra no deserto, lá em Moisés? De dia era uma nuvem e de noite era uma coluna de fogo. Sabe que Deus guarda o seu povo 24 horas por dia, o tempo todo, né? Ele não dorme, não. Ele protegia o povo de dia com a nuvem, né? Fazia uma sombra, porque o deserto é quente de dia, de noite é frio, né? Aí a temperatura muito baixa. Então era uma coluna de fogo à noite. Olha o zelo que Deus tem por nós. Às vezes você não valoriza Deus, às vezes na sua vida, Deus está te podendo o tempo todo. Ele tem um zelo para os seus filhos, ele ama os seus filhos, viu? Ele cuida dos mínimos detalhes. Já fala que ele é o guarda de Israel, porque ele guarda, ele protege Israel. Ele guarda o teu povo, né? Ele guarda o que é dele, né? Que ele escolheu, que o pai deu para ele, ele guarda todos ele, né? Ele protege os seus filhos. Deus não abandona seus filhos, não. Ele está ali cuidando, vigiando, protegendo. É como se fosse uma ave, um pássaro. Ele não coloca os filhos debaixo das asas. Deus faz isso com nós. Ele coloca nós debaixo das asas, protegendo nós contra o frio, contra o calor, contra os ataques, né? Porque imagina um filhote, geralmente quando você tem um filho, você não coloca ele no seu colo para proteger ele, para amamentar, para cuidar, né? Para dar de comer, desde pequenininho, tudo para aquele processo. Deus também é isso. Ele faz isso conosco. Quando estamos doentes, né? Ele está ali cuidando. Isso é o amor de Deus por nós, por Jesus. Isso que é o guarda de Israel. É tratar bem, cuidar, né? Proteger seus filhos. É isso que Deus está falando. Para que nada aconteça de mal, né? Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que venha um problema, mas Deus está te protegendo, te guardando, te fortalecendo, amém? Creia nessa palavra, receba o cego de nascença. Jesus cuidou daquele cego. Aquele cego estava sendo ignorado ali, né? Porque ele era cego, ninguém enxergava ele, né? Na verdade, cego era mais aqueles que não viam ele do que ele mesmo. Porque ele mesmo, não vendo Jesus, quando Jesus chegou nele, ele creu. E quando Jesus fala, ele não crê. E não é só que dá. Aí eles falam assim, mas é só pro mundo. Não, até o canto da igreja. Então, Jesus falar com eles, não crê. Eles não crê em Jesus, né? Não crê. Porque não confia em Deus, porque não busca a presença de Deus, né? É porque não aceita Jesus no seu coração, né? Porque muita gente fala que crê em Jesus, mas não boca pra fora, mas no coração não. Às vezes o coração tá longe de Deus, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, né? Crer em Deus é manter na presença do Senhor, buscar o Senhor cada dia da sua vida, meditando na palavra, buscando, orando, adorando o Senhor, né? Jejuando, fazendo a vontade de Deus. Mesmo que você não está certo, peça pelo Espírito Santo te ajudar, porque sozinho nós não vamos conseguir nada, nem orar. A gente precisa pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Tudo tem que ser o Espírito Santo para nos ajudar. Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso que o salmista falou, levar meus olhos para os montes, para chegar lá onde eu precisava chegar, porque ele sabia o que é. Para chegar lá, estava um caminho, né? Estava uma peregrinação do deserto. Então o salmo dava força, coragem, por isso que o salmista fez o salmo, para que eles fossem cantando, cantarolando até lá, salmeando, diante para poder chegar dando força, porque muitas vezes você tem que cantar para vencer muita guerra na sua vida, né? A sua música tem que ser Jesus, me salva, Pai, me dá força. Essa é a nossa música. Eu confio em Ti, Deus, né? Essa é a nossa música, assim, que o Senhor fala. Então tem que lembrar todas as palavras de Jesus fala. Essa é a nossa música. Jesus fala, eu estou contigo, não desamparo, seja forte por. Essa é a nossa música que tem que ser, a nossa mente guardar. Sempre essa música do Senhor para o nosso coração, amém? Deus abençoe e receba a palavra de Deus no coração. Vamos acabar o Salmo 91, perdão, 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, que nem dorme o guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. A situação está chegada também, pode ser, porque cada Bíblia muda, né? Desde agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um, receba a palavra de Deus no coração. Lembra que o guarda de Israel não dorme, né? Jesus é a nossa luz, né? A luz do mundo. Que a luz de Jesus resplandeça no teu coração, na tua vida, no que você for fazer, que Jesus esteja primeiramente no lugar da sua vida, te guiando, te protegendo, né? E que você possa enxergar o que Jesus está falando no seu coração, a direcionamento através da palavra, que o Senhor nos direciona através da palavra, que muitas vezes nós estamos em situações difíceis, né? E muitas vezes também estamos passando situações porque nós estamos cegos de situações. Nós
usando o couro tapado, né? Nós ouvimos o óbvio que Deus está mostrando, o que Deus quer mudar, o que Deus quer transformar, né? E muitas vezes estamos tão pensando nas coisas do mundo e estamos presos ao mundo. E a palavra de Deus diz que a verdade libertará. A verdade é Jesus, o seu caminho, a verdade é a vida. É só Ele que pode libertar de nós qualquer situação que estamos passando, amém? Só Ele tem esse poder, amém? Glória a Deus. E Ele é o guarda de Israel, Ele é fiel, guarda de Israel, Ele é o fiel. Deus é fiel a nós, é nós que não somos fiel a Deus. Nós quebramos aliança com o Senhor, nós quebramos os princípios, né? Nós temos que ser fiel ao Senhor, amém? Que Deus abençoe, fim de semana abençoado, Deus proteja, domine cada um de vocês, na caminhada de vocês, e que sejam tocados, transformados, curados, libertos, cada um de vocês, amém? Louvado seja o Senhor. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel, ele não dorme. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dorme, não dorme, não dorme. Não dorme o guarda de Israel, não dorme, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, fique com Deus, tenha um fim de semana abençoado e a paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia.